Olá, que Jesus abençoe a todos e a todas e que nós possamos trazer para vocês uma boa leitura, um bom texto, que possamos nós, neste momento de crise, esse momento que o mundo passa por uma revolução, que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que tenha piedade de nós, que os bons espíritos nos auxiliem, nos dê força, coragem, perseverança, para superarmos esse instante que estamos passando. E é justamente sobre esses dois momentos que o mundo e que as criaturas, todos nós estamos passando por esta catástrofe, é que vamos conversar hoje sobre o mundo e o mal. Quando lemos o tema nesse sentido, nos dá a impressão que exista aí dois elementos distintos em que cada um ele tem a sua independência. E no livro Caminho, Verdade e Vida, onde está inserido este tema, o início dele, né, o subtítulo dele, traz exatamente uma das partes da oração de Jesus, que foi a sua última oração, no momento em que ele estava em ceia com seus discípulos. Esta oração de Jesus, ela tem 26 pontos, né? Ou seja, tem 26 versículos. E nessa quantidade de versículos, há um que diz exatamente esta frase que está no início aí da abertura. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Né? E nesse sentido, precisamos conhecer primeiramente o que é que entendemos por mundo, o que é que entendemos por mal. E eu faço a abertura, eu dou continuidade à abertura dos nossos trabalhos, aproveitando o mesmo apóstolo, né, João, no capítulo 15, em versículo 18, e trago a vocês a fala de Jesus, quando, volto a dizer, em reunião com seus discípulos na ceia, ele vai dar essa mensagem. Então, reparem bem que Jesus, ele fala do mundo e fala do mal, mas também fala da necessidade deles existirem, e nós tentaremos aqui desenvolver, né, essa reflexão do Divino Mestre. E Jesus diz o seguinte, repetindo, no capítulo 15, versículo 18 de João, ele vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. O mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Essa passagem de Jesus é muito interessante, porque há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata deste contexto, o homem no mundo e o homem do mundo. E na fala de Jesus, ele deixou bem claro a inserção do homem, a inserção do homem no mundo, né? E aí você percebe que é como se o mundo fosse um grande devorador de almas, um grande devorador de pessoas, mas que quando nós nos vestimos com a armadura do bem, esse desejo insaciável, mundano, ele não consegue nos devorar. Mas será que o mundo é o mal?
Será que aqueles que não estão vestidos com a armadura do bem são eles que promovem o mal? Tá certo? Então, primeiramente vamos entender o que significa o mundo. O que nós podemos entender do mundo? Essa concepção de mundo, ela não é uma concepção nova, ela é uma concepção da antiguidade, significa dizer que é uma concepção antes de Jesus. E eu separei aqui 3 filósofos, dando a visão de mundo para nós, e também trouxe a opinião, a reflexão de Kardec, né, a partir do Livro dos Espíritos, sobre a questão do mundo. Então, um dos primeiros filósofos a tratar disto foi o Sócrates. E aí eu estou tirando, claro, existiam os filósofos naturalistas, né, ou como alguns preferem dizer, os pré-socráticos, mas a estes eu estou colocando de lado, porque a visão de mundo deles era a partir da natureza. Então, eu estou trazendo algo mais próximo para uma concepção mais fechada e uma compreensão melhor. Então, Sócrates, ele vai tratar do mundo como uma natureza construída. Ele vai tratar do mundo como um cosmo inacessível ao homem. Ele vai olhar o mundo como uma construção em que ele não compreende, mas que existe e nos habita. Esse contexto de nos habitar é uma relação que nós habitamos também este mundo. Platão, que dá continuidade da ideia socrática, ele vai trabalhar dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual, que vai ser chamado mais tarde do mundo das ideias. Então, em Platão, ele vai colocar que as ideias são tipos eternos que o Criador, no caso de Platão, seria o chamado demiurgo, que ele usou como modelo para formar as coisas. Então, o demiurgo, a partir do seu pensamento, foi formando as coisas, inclusive o nosso mundo físico. E Platão ele vai ser claro e dizer: a matéria é cópia imperfeita da essência. A essência seria exatamente esse mundo das ideias, né? Que é uma ideia que é divulgada dentro da doutrina espírita. A ideia de que o mundo é uma cópia, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Então essa é uma ideia platônica. Quando nós partimos para Sócrates, tá? Nós vamos perceber que a situação ela é diferente, né? Ela não vai ter mais... Desculpa, perdão. Aristóteles. Aristóteles vai dar uma outra percepção. Então, tanto em Sócrates agora, quanto em Platão, nós vamos ter um mundo dissociado da materialidade. Aristóteles, discípulo de Platão, ele vai trazer a realidade nossa a partir dos sentidos. Então ele vai dizer, olha, o mundo na verdade é uma abóbada esférica, com céu e estrelas fixas, no centro da Terra, que se movimentam pelo motor imóvel. E aí o motor imóvel seria o demiurgo de Platão, e para nós cristãos seria o Deus, né? Então é movimentado pelo motor imóvel, de um movimento muito perfeito e circular, né? Que é o que Aristóteles considera o desenho geométrico mais perfeito, que é o círculo, né? E ele vai dizer, o mundo ele é inteligível, captado pelo sentido. Então, essa interação, ou seja, ele é compreendido, ele é apreendido, ele se conhece o mundo a partir dos sentidos. Quando nós olhamos
a natureza, quando nós pegamos em algum objeto. Então, este mundo, ele existe, e ele existe fisicamente. Ele não está como pensava Platão, no mundo das ideias. Essa junção fez com que, na pergunta 37 do Livro dos Espíritos, pudesse pairar a dúvida, né? O mundo existiu de todo sempre ou tivera sido criado por Deus? Porque é uma dúvida em relação, quando se fala de mundo, se fala de matéria. Embora sejam duas coisas dissociadas, mas a relação é esta, né? Mundo e matéria está muito associado nesse contexto. E o espírito da verdade, ele vai responder dentro do seu contexto que, se fosse de toda a eternidade, no caso o mundo, né? No caso, se o mundo existisse na mesma paridade de Deus, então não poderia ter sido obra de Deus. Logo existiria algo tão poderoso, ou tão potente quanto o próprio Deus. E é interessante essa resposta, porque nós ficamos a pensar, então Deus criou o mundo. Né? Mas o que é que existia antes do mundo ser criado? Né? A nossa dúvida é sempre curiosa, né? É que nós sempre pensamos em algo que não conseguimos alcançar. Já é difícil a gente alcançar a questão da existência do espírito, da existência do mundo espiritual. Né? Por mais que sejamos praticantes da doutrina espírita, mas fica difícil formularmos como é o mundo espiritual. Os filmes, os livros, eles nos trazem uma ideia, mas ainda assim nós desejamos saber como é, né, o mundo espiritual. Como é que funciona de tudo isso, né? Imagine nós tentarmos entender o que existia antes da criação do mundo, porque na nossa cabeça teria que existir alguma coisa, ou que essa coisa que tivesse que existir, ela teria que ser tão compreensível quanto o mundo que nós observamos. E quando eu falo compreensível, no sentido de percepção. E aí nós estamos sendo aí aristotélico, né? Ou seja, a partir dos sentidos, você vê para crer, né? Nesse sentido. E aí observamos o seguinte: o que existiria antes do mundo ser criado? Né? Certamente existiria algo que a nossa compreensão não alcança, ou ainda não alcança. Mas isso aí é uma outra situação, é um outro momento em que nós vivemos. Né? Porque é nesse instante que o mundo está presente, à nossa vista, que vai nos aparecer, vai nos surgir, né? O seguinte pensamento, a seguinte reflexão: o mundo é a causa do mal? E aí eu vou pedir permissão a vocês, para que não haja uma confusão, eu vou preferir chamar de mal, porque eu vou tentar pronunciar o L, para não ficar a ideia de que eu estou falando de mal com U, né? O mal adjetivo, né? O contrário de bom. Mas nós estamos falando aqui do mal, substantivo, contrário de bem. Né? Por que eu estou falando isso? Porque numa concepção geral, no sentido teológico, quando nós falamos do bem supremo. E o bem supremo, para nós cristãos, é o Deus. Então, o bem supremo é Deus. E quando falamos de mal, que é o contrário de bem, falamos numa oposição ao bem supremo. E esta ideia falsamente nos levou a acreditar que existiria o bem e o mal. A peleja, né? A peleja do homem com o dono do céu, como diria Zé Ramalho na sua música ali. Então,
nós criamos durante todos os tempos, até os dias atuais, esta divisão, essa polarização, de um lado o bem, de um lado o mal, né? E essa ideia ela foi caracterizada, ela foi formatada a partir da existência do diabo, né, e de Deus. E depois, na sequência, Deus foi tirado do circuito, foi colocado o diabo e Jesus. Então, Jesus representaria o sumo bem e o diabo representaria o sumo mal. E que esse diabo teria sido, né, dentro da história contada da religião, um anjo que teria sido expulso do paraíso celeste, né, por ter inveja e por desejar o poder de Deus. E aí ele cai na terra, né, e cria aí um mundo de maldade, né, e que é muito bem representado no livro, na verdade, no livro de Dante Alighieri, e que ele vai trazer, né, todas as características, todos os estágios infernais que foram criados. Tá? Então, o livro A Divina Comédia, ele relata muito bem. Quem desejar conhecer essa história, você verá que esse mundo de maldade ele é um triângulo invertido, né? A ponta para baixo. Que é justamente quando o anjo ele bate na terra e ele sai afundando, afundando, né? Isso vai criando um cone. E lá na ponta do cone invertido está a sala do presidente da maldade. Então, essa polarização entre o bem e o mal vai mostrar a necessidade do homem poder escolher. E é muito bem também representado, historicamente, pela criação do homem e da mulher. E que, infelizmente, ficou estigmatizado por muitos séculos e séculos e séculos. Hoje não está tanto, né? Mas por muitos séculos, pelo menos até a Idade Média, a metade da Idade Contemporânea, a ideia de que a mulher representaria esta maldade. Em que sentido? A culpabilidade de Eva de ter estragado todo, né, o paraíso do homem. Então, Deus ele errou ao ter criado o homem e ter criado a mulher junto dele, né, que foi a tentação dele. Só que ninguém lembra que Deus também criou a danada da cobra, né? Que, pelo que eu entendi até hoje, era mais esperta do que o homem, do que a mulher. E eu não consigo entender como é que uma cobra pode ser mais esperta do que o homem, uma vez que o homem era o seu governante, né? Usava da inteligência, mas isso é outra coisa, não vamos tratar disso agora. E esta ideia ficou um paraíso, vamos dizer que seria o paraíso do eterno bem, do eterno bem-estar. Aí eu vou falar bem-estar, tudo de bom. E a mulher, nessa representação da fraqueza dela, representar o lado malo. Porque ele vai trazer as desgraças, né, no sentido de sofrimento, de esforço, né, e tem todo aquele histórico lá da morte, da matança que há entre os irmãos Caim e Abel, né, e toda a desgraça que ocorre no mundo. Então, nesse sentido aí, a pergunta é, de fato, o que é o mal? O que isso significa, né? E separamos alguns pontos para trabalharmos, e dentro desses pontos, nós trazemos para vocês a ideia, né, o pensamento de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino também. E a reflexão da doutrina espírita, claro. Então, vejam, primeiro precisamos entender que em nosso mundo existem 3 catalisadores que mudam constantemente a dinâmica de um país ou de vários países. E hoje nós temos visto isto de uma maneira mais intensa. Que catalisadores são estes?
a guerra, a revolução e a pandemia. Estes três catalisadores, esses três elementos, eles são capazes de poder alterar qualquer fluxo que haja em uma sociedade. Haja vista a pandemia que estamos enfrentando. Veja como o mundo mudou. Veja que a partir desse impacto em nossas vidas, como nós mesmos mudamos. Repare que se você fizer uma análise do que você é hoje e do que você era até antes de março de 2019 não, perdão, 2020. Antes de 2020, em outras palavras, no final do século, no final da década do século 21, a década ela inicia transformando as pessoas e o mundo também, pela pandemia. Certo? Ora, todos os três catalisadores, eles são tragédias, né? E essas tragédias, elas atuam exatamente na nossa liberdade, nos privando, né? Elas atuam diretamente na nossa vontade, nos privando. E isso nós estamos vivendo hoje em dia. Então você não faz aquilo mais do que você quer. Você agora tem que sair de máscara, você tem que usar álcool, você tem que procurar ficar em casa, você não pode mais fazer festas públicas. Mas existem pessoas que não entendem isso. Não existe, claro que existe. Né? E aí é que está a confusão toda. E aí é que está a mudança toda. Né? Mas é a minoria, embora eu sempre digo que o mal ele é comparado, fazendo a comparação entre a galinha e a pata. Todos nós sabemos que o ovo de pata é bem mais consistente. Mas só comemos ovo de galinha. Mas por quê? Porque a pata, quando põe um ovo, quem criou pata sabe disso, e eu tive a oportunidade de criar, ela põe um ovo e fica caladinha. Se você não estiver prestando atenção, o ovo choca ou estraga e você não sabe que ela pôs um ovo. Então você tem que estar de olho. Quem cria pata sabe disso. Diferente da galinha. A galinha, quando põe um ovo, nossa senhora, ela faz um estardalhaço, ela sai gritando, batendo a asa. Então, você nem precisa se preocupar muito, porque sabe que ela pôs um ovo. E ela chama atenção. Então, o malo, por menor que seja, eles faz um estardalhaço, o marketing do malo é muito maior e muito melhor, há de convir. Né? A maldade ela chega bem mais rápido do que o zap, né? do que a transmissão do Wi-Fi. Ao contrário do bem, que é tímido e além de ser tímido tem um péssimo departamento de marketing. Precisa muito esforço para que o bem ele seja divulgado, seja incentivado. Então, nesse sentido, quando, em relação ao mundo, que as pessoas elas não participam para o bem da sociedade, para que todos estejam bem, por menor que seja esta quantidade, mas o marketing é grande demais. E a ideia que se tem é que existe mais maldade no mundo do que bondade, que não é. Mas como é que nasceu essa polarização? De um lado o mal, de um lado o bem. Né? Nasceu justamente de uma seita ali do século III, né? Já vamos falar aí da Idade Antiga, lá na Ásia, né? Pessoas que se reuniam secretamente, né? É muito parecido com o dia de hoje, pessoas que se reúnem de forma secreta para poder fazerem um tipo
sei lá, de seita, reunião, associação, né, contra o bem-estar da sociedade. Né? Então essa seita se reunia, né, e tinha o seu líder chamado Mani ou Manés, como alguns conhecem, e esse nome, Mani, significa espírito luminoso, né? Ou mestre, como também alguns interpretam dessa forma. E ele se considerava o profeta enviado pelo Cristo, a ponto de muitos até fazer uma semelhança da vida dele com a vida de Cristo. Né? Mas cada um com seu pensamento, a sua forma de ser. E nesse sentido, o pensamento de Mani vai dar origem a uma doutrina chamada maniqueísta. E essa doutrina maniqueísta, ela diz que existiam dois deuses, né? Um Deus que criou o bem, o bem, que é esse Deus nosso, Deus cristão, e um Deus que criou o mal, que era tão competitivo, tão poderoso quanto outro Deus. Então são dois deuses e que o mundo tende a um ou a outro, né? Navega entre um e outro. Né? Mais tarde, Agostinho ele vai combater a seita maniqueísta, inclusive Agostinho ele foi maniqueísta, mas quando ele percebeu que havia algo de errado, algumas coisas não eram explicadas, Agostinho ele vai combater o maniqueísmo, né, e vai dar a percepção de dizer, olha, o mal, na verdade, é o distanciamento de Deus, quando nos distanciamos de Deus. Ele vai dizer também que o que é o pecado ele seria fruto da nossa liberdade, da nossa escolha. Ora, parece ter sentido. Há de convir que o remédio que cura é o mesmo que mata. Pense direitinho. Quando você tem um medicamento em casa, uma das coisas que é mais alertada nas receitas, né, nas bulas, é a quantidade que você deve tomar. Por quê? Porque aquilo que cura é o mesmo que mata. Tá certo? Então, o mal nada mais é do que a ausência do bem. E esse mal ele é um fator acidental. Não é que ele tenha, que exista o mal enquanto ser, como existe o bem. Então, se você perguntar assim, o que é o bem para você? Você sabe o que quer dizer que é o bem. Você vai falar da felicidade, porque o bem ele é uma fagulha divina. Ele é um, um ponto de luz criado a partir do sumo bem, que seria Deus. Então, o bem existe. Mas você perguntar o que é o mal, ele é de onde, né? Vai vir de Deus? Como é que um sumo bem ele poderia ter criado o mal, que é o contrário ao próprio bem? Então, isso não tem muito sentido. No entanto, quando Agostinho ele diz que o mal ele é a ausência do bem, ele já nos dá a ideia que isto implica na nossa liberdade. Então você, né, eu, você, todos nós, temos a escolha da prática do mal ou do bem. Então não existe. Né? E quando você deixa de fazer o bem, inclusive isso é uma das respostas do Livro dos Espíritos, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Né? E eu até desconfio que quem deu essa resposta foi o próprio Agostinho. Né? Então o mal ele é acidental, causado por alguém ou alguma coisa. Né? E isso implica, repito, como causa de origem a nossa liberdade. Porque o mal não vai existir nem para Deus, nem para suas criaturas. Né? Existir enquanto ser, enquanto coisa. Né? Então não vai existir. E Agostinho ele vai encontrar o mal justamente na perversão da vontade de Deus. Historicamente nós conhecemos isto, né? Quantas pessoas não mataram em nome de Deus?
quantas pessoas não morreram porque não eram cristãos, né? E até hoje mesmo, né? Quantas pessoas não julgam as outras por serem de religiões diferentes, como que a dela fosse a única verdade, né? Até a nossa mesmo, que temos que ter certo cuidado quando dizemos que o Espírito da verdade, né? Que a doutrina espírita ela é a verdade, temos que ter cuidado, né? Porque a verdade ela não é só um ponto, né? Só uma parte. Existe um todo aí. Nós temos que ver os outros que têm a verdade diferente da nossa, né? E que não deixa de ser verdade, né? Certo? A doutrina espírita ela é o consolador prometido por Jesus mais fortemente para nós que somos cristãos, certo? Mas ela pode ter chegado em outras religiões e outras doutrinas com outro nome, né? Com outro contexto, né? Com outra formação. Afinal de contas, temos que lembrar que acima de tudo, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, né? Como nosso guia e modelo, eles são extremamente didáticos e pedagógicos, né? Eles não usariam um só formato de ensino para todos, né? Certamente eles iam utilizar hoje uma linguagem bem contemporânea da educação, ele iria utilizar várias metodologias ativas aí para alcançar aos seus alunos, né? Então, a doutrina espírita é nosso consolador prometido, certamente, né? Mas para outra religião, de repente ela pode ter um outro nome, né? E essa questão de semântica pode causar um certo problema se não soubermos como lidar com isso. Enquanto Agostinho tinha essa ideia, Tomás de Aquino ele vai acompanhar a ideia de Agostinho e vai dizer, olha, o mal não é alguma coisa, ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, não é um ser, não é algo palpável, né? Nós podemos falar do bem como algo palpável, você sabe que é o bem, mas o mal você não, só sente pela ausência do bem, né? Mas Tomás de Aquino ele vai dar um passo a mais em Agostinho quando ele diz a existência do mal é graças à existência do bem. Em outras palavras, ele existe no bem. E é meio confuso isso. E as pessoas perguntam, como é que o mal existe no bem? Isso é impossível. Não, não é impossível. Eu pergunto para você assim, você é capaz de fazer o bem? Certamente você vai me responder, sim, eu sou capaz de fazer o bem. E eu pergunto para você, mas o que é o bem para você? Aí você vai dizer assim, o bem para mim é quando eu realizo uma felicidade de alguém, quando eu vejo que a pessoa está equilibrada, quando eu vejo que as plantas em que eu plantei, elas estão nascendo, estão frutificando, quando eu vejo que ao me deparar com a criança, ela consegue sorrir para mim, eu consigo perceber o bem dentro de mim, porque é uma alegria interna que eu não sei explicar, mas é algo tão gostoso que eu desejo viver este momento eternamente. Então você consegue falar do bem. Mas quando eu pergunto assim, para você o que é o mal? A impressão que dá é que nós também sabemos falar do mal. Mas vamos ver se nós sabemos. Você começa a falar do mal a partir da negação do bem, né? E aí você vai dizer, olha, o mal é aquela coisa que fica dentro da gente, que nos incomoda, né? Mas essa coisa que nos incomoda, aquela planta que não nasce, que morre, aquela criança que chora quando vê você, ou a maldade, né, que nós estamos acostumados a assistir nas televisões, né? E essa impressão de guerra, essa impressão de pessoas contra a saúde, né? A impressão que você tem, você vai dizer, poxa, aí é que está a maldade. Mas repare que nós não estamos falando do mal enquanto coisa. Nós estamos falando da ausência do bem.
Nós estamos falando desse momento em que o bem não está presente. Então, o mal, segundo Tomás de Aquino, e eu concordo com ele, ela existe graças ao bem. Tá certo? E aí você vai dizer assim, mas enquanto o bem existir, existirá o mal? Sim. No entanto, quanto mais bem existir, ou seja, o número aumentar, menos o mal acontece. Tá certo? É curioso, né? Então, embora ele carregue consigo o gene, né, que é a ausência dele, mas a sua superioridade não permite que ele exista. Reparem que quando você fala do mundo de expiação e prova, você fala no sentido de dizer, existem mais dores e sofrimentos do que alegrias e felicidades. Tá certo? Mas quando nós falamos no mundo de regeneração, uma das primeiras coisas que se coloca é, o mal vai existir? Sim, o mal continuará existindo. Mas o bem superará o mal. Não é no sentido de superar que existe o mal e o bem, como um processo maniqueísta. Mas é no sentido de dizer, haverá, não é? Não vou dizer haverá, não, vou dizer haverão mais pessoas voltadas ao bem, à prática do bem, do que propriamente à prática do mal. Logo, né, significa dizer que teremos menos pessoas praticando a ausência do bem. Porque também Tomás de Aquino, e eu acompanho o pensamento dele, ele vai dizer isso, né? Que o mal está em quem o pratica. Porque tem pessoas que fazem a maldade voluntariamente. Né? E Tomás de Aquino ele vai dizer justamente que o mal é uma ação, um desejo expresso do bem, que é a causa de si mesmo. Bom, uma vez que nós entendemos tudo isto, vamos entender também que o mundo ele não é a causa do mal, né? Ele é o nosso paraíso. Né? E que nós representamos nele, simbolicamente, Adão e Eva. Né? No sentido não maniqueísta, mas no sentido de manuseio da nossa vontade, da nossa liberdade. E por isso mesmo nós vamos perceber que muitos estão querendo desencarnar para poder estar no mundo espiritual. Ah, meu Deus do céu, essa terra de provas e expiações, eu queria morrer logo, né, para poder estar no mundo espiritual. Aí está uma das nossas fraquezas, né? Desejar morrer, certo? Porque acreditamos que o corpo também era a causa do nosso sofrimento. E claro, tudo que é sofrimento, tudo que é dor, não é bom. Né? Se não é bom, é mal. Né? No caso, se não é bom, é mal. E se é mal, logo não nos faz bem. E se não nos faz bem, então é mal. E aí esse desejo é a perturbação, é a falta talvez de maior esclarecimento sobre o assunto. O que eu tenho hoje na minha relação com o mundo é o que eu posso produzir de melhor para o mundo e para mim mesmo. E aí quando eu falo para mim mesmo, eu falo para eu enquanto espírito. Tá certo? É este meu instrumento de melhoria, este meu instrumento de felicidade. Então eu só construo a felicidade, por enquanto, eu só construo a felicidade, a minha e a dos outros, aqui no mundo. Tá? Então, o mundo, se não existisse população, ele continuaria existindo, independente, certo? Mas a população não existiria se não tivesse um mundo para habitá-la, né? Para ser habitado. Então vejamos que nesse sentido, né, o mundo não é a causa do mal. O mal é o efeito
da ausência do bem. E isto nós somos responsáveis porque temos a liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha, o impacto no mundo é maior. Haja vista que nós, seres humanos, estamos matando homeopaticamente o mundo em que habitamos. E qual é a resposta que temos dele? Mais sofrimentos, mais guerras, né? Mais pandemia, mais revolução, mais tristeza, mais choro. Lembra que nós falamos no início? O mal é a ausência do. Muita paz para todos vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima, gente. Espero que tenham gostado.